tudo bem? Bom, fazem mais ou menos 37 dias que eu tô aí testando o Revit Fux H3 na cor cinza ali, né, com roxo. Uma das primeiras coisas eu tinha em mente enquanto eu pensava em trocar de headset é que eu precisava de algo que fosse bom e barato. Principalmente porque eu tava precisando muito substituir o meu Vaxi V1, porque ele tava me deixando bastante na mão. Eu achei ele um fone super confortável, principalmente porque essa espuminha aqui em cima que ele tem no ar, ela é bem densa e ela é muito macia. Além disso, ele é um fone também muito bonito. Eu gostei muito desse roxinho que ele tem aqui, esse cinza mais clarinho e esse cinza mais escuro. Eu achei que combinou bastante. E o fato dele não ter RGB é uma coisa que me agrada muito. Eu não curto muito fones que tenham RGB, por mais que bastante coisa aqui já tenha. Mas em headset em específico eu acabo não gostando muito. Além disso, a espuminha que ele tem aqui das Ear Cups, elas são bem macias. E se eu não me engano, no site da Revit, eles falam alguma coisa sobre essas espumas que eles utilizam aqui acabarem pegando uma memória meio que muscular do formato do seu ouvido, da sua cabeça, e assim ela meio que mantém o conforto. É uma coisa que eu achei muito interessante, mas na prática eu não vi como isso me afeta, tá? Falando agora um pouco da questão aqui do carregamento desse fone, ele tem entrada USB-C. No meu uso aqui, ele tem durado mais ou menos 2 dias e meio. Uma das coisas que eu não gostei muito é que ele demora mais ou menos umas 3 horas para carregar 100%. Isso é um ponto que eu achei bem negativo. Mas em contrapartida, uma coisa que eu gostei muito nele é de que quando você tá carregando ele, você ainda consegue continuar usando. Isso é uma feature que o G435 ele tinha, eu gostava bastante, mas o Vaxi V1 ele não tinha isso, então eu fiquei bem feliz com isso. E bom, é muito simples, basta a gente conectar aqui, e quando você vem aqui no mixer de som, dá pra ver que tem dois. Então um aqui é o dongle dele que tá conectado no meu PC, e o outro é o que eu acabei de conectar aqui. E aí ele volta só pro dongle. Então você alterna ali, e aí basicamente você consegue usar ele enquanto ele carrega. Então é um ponto super positivo isso. Como dá pra ver aí, ele é um fone relativamente bem leve. Eu acho que ele é um pouquinho mais pesado do que o G435 e o Vaxi V1, mas ainda assim eu achei ele bem levinho. Nesse saquinho ele vem um conjunto aqui de 3 coisas, sendo um cabo que ele é P3 com saída para USB-C para poder conectar nele, um cabo que ele tem entrada USB-A para sair do USB-C e o microfone em si. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria dos headsets eles não costumam mandar 2 cabos, principalmente pro P3. Então, tipo, eu achei isso aqui muito interessante, é muito bem pensado para quem de repente não tem mais portas USB-A, que é um problema que eu tenho aqui bastante. E eu acho que o que mais me encantou é que ambos os cabos eles são paracordados e eles são bem flexíveis. Além disso, o microfone também, ele é uma conexãozinha P2 aqui, e ele é aquele microfone removível, né? Então ele tem um lado aqui específico para encaixar e aí ele já tá funcionando.
Eu não achei o áudio dele muito bom, pra falar a real, mas a espuminha ela ajuda bastante a reduzir os ruídos e eu senti que ele tem um pouco de remoção de ruído, assim, do próprio microfone. E eu não sei se isso é uma coisa padrão, mas eu sinto que no áudio dele tem um leve zumbidinho. Eu não sei se isso é uma coisa do produto que eu recebi ou se ele realmente é dessa forma, mas eu acredito que vocês vão estar conseguindo ouvir aí que ele tem um pouquinho desse zumbido. Bom, antes da gente continuar aqui para as outras partes, uma coisa que eu já gostei bastante desse headset é de que o fone ele tem uma comunicação em inglês, o que já facilita bastante porque é um ponto que, primeiro, o G435 ele não tem nenhum, então eles são apenas bips para você se orientar, e o Vaxi V1 ele falava totalmente em chinês, então era muito difícil você saber quando estava acontecendo alguma coisa. Então quando você liga, ele te fala que tá no game mode, que tá ligado. Quando você troca para Bluetooth, essa comunicação ajuda bastante. É um áudio relativamente bom. Esse é o áudio do microfone. Bom, ainda falando aqui um pouco das AirCups, elas são muito boas. Uma das coisas que tá sendo bem difícil é nesse calor infernal que tá fazendo aqui em Porto Alegre. Isso aqui esquenta bastante no ouvido, então é uma das coisas que acabou me incomodando. Tanto que já tá até um pouquinho sujo aqui, porque realmente tá muito quente e eu acabo suando. Ele é um fone bastante quente, mas ele não é de courino e é aceitável isso. E uma das coisas que mais me encantou nele é de que ele é um fone bem robusto. Ele não é daqueles fones que ficam rangindo. Então, tipo, eu aperto ele, eu dobro, desdobro. E ele não faz nenhum tipo de barulho. Ele não me passa a sensação de que vai quebrar quando eu faço qualquer coisa. Ele tem um plástico bem resistente aqui. Tanto nessa parte mais clarinha, mas aqui nas hastes também dá pra sentir que é um pouquinho mais duro. Falando agora um pouco sobre esse dongle dele que vem, é um dongle de 2.4 GHz. Nessa partezinha aqui, transparente, ele tem um LED. E isso aqui foi uma coisa que mudou muito pra mim, principalmente por conta de uma característica dele. Ele é um fone, sei lá, em 5 minutos ele acaba meio que desligando, que eu acredito que seja para poder economizar bateria. Isso me incomoda às vezes, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, aí eu pauso a música para me concentrar naquilo, ele acaba desconectando. E às vezes também eu acabo saindo do setup, e, enfim, eu deixo o fone ali, aí eu volto, dou play, enfim, não tá saindo áudio, mas aí eu sei que tá desconectado por conta da luzinha. Então ela alterna entre ficar piscando quando tá desconectado e quando tá conectado ela fica uma luz contínua. Mas isso aqui é uma feature que eu achei bem interessante. Outro ponto ainda falando de conectividade é que eu gostei muito da questão, você consegue usar ele ainda de muito longe e o áudio não fica picotando. Eu li no manual que ele vai até uma distância de 10 metros, eu consigo sair daqui com ele na cabeça e a casa aqui é bem grande. O áudio ainda continua perfeito, eu consigo escutar as pessoas, consigo escutar as músicas sem falhar. Uma das coisas mais legais pra mim desse fone é que você consegue alternar ele entre o modo de Bluetooth e o modo de 2.4 GHz de uma forma muito simples, que pra mim deu de 10 a 0 assim no Vaxi e no G435, porque vocês tinham que segurar o botão ali do microfone, esse botãozinho aqui, por muito tempo, até que ele entrasse nesse modo de pareamento. E aqui, basicamente, você dá 2 cliques no botão de ligar, e aí ele já troca e ele entra no modo aqui de pareamento. E aí, no caso, aqui já conectou no meu celular. Enfim, eu achei uma troca muito rápida e muito boa. Isso aqui facilita muito para quem acaba utilizando o fone em 2 setups. Então, você consegue deixar o dongle em um lugar, o Bluetooth já pré-conectado em outro dispositivo, e aí se você usa 2 simultâneos, você consegue fazer essa troca muito rápida. E bom, ele tem uns atalhos bem legais, mas que eu confesso que eu não uso muito, mas eu acredito que pode servir para muita gente. Além desses botões aqui servirem para poder aumentar e diminuir o volume, se você der 2 cliques aqui nesse de aumentar o volume, ele vai acabar pulando para a próxima música. E além disso, no diminuir o volume, se você clicar 2 vezes também, ele acaba reiniciando a música atual que tu tá ouvindo. E aí, se você clicar 3 vezes nele aqui, tu meio que volta para a música anterior. Então, é uma feature bem legal. E bom, falando agora um pouco da questão do áudio
dele foi uma coisa que me agradou muito, principalmente porque ele é muito voltado para graves, mas ele tem um grave muito natural. Você sente muito as batidas e a força desse grave, mas ainda assim ele consegue manter uns vocais muito bem definidos e com muita nitidez, sabe? Você sente destacado um do outro, mas ainda assim ele mantém uma harmonia muito boa. Eu acredito que finalmente eu achei assim o fone perfeito pra mim, pelo menos no momento, pode ser que no futuro apareçam outros. Mas até o momento foi o melhor fone que eu testei em relação a equilíbrio de graves e vocais pra mim. Realmente isso foi uma coisa que me agradou muito. Prazeroso pra mim poder ouvir música nesse fone. É um pequeno problema em contrapartida desse fone é que se você acabar utilizando ele ali no volume acima de 60%, você vai ter um pequeno vazamento de áudio, seja se você tá com ele na cabeça ou não. Ele acaba vazando um pouco de áudio, então as pessoas vão acabar ouvindo, principalmente sendo as músicas ali. Eu acho que o meu período de teste com o Fux H3 foi maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores headsets que eu já testei, principalmente pela questão do valor dele e do que ele vem entregando nos últimos tempos. Ele tem uma relação custo-benefício muito boa, a construção dele é muito bem feita, ele tem um design bonito e que se diferencia até mesmo dos outros que se inspiram bastante no G435. Além dele ter um áudio muito bom e uma facilidade de uso incrível, sabe? É o tipo de produto que ainda me faz acreditar de que dá pra ter algo bom se você ter que gastar uma infinidade de dinheiro. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.